sempre bem. Aleluia. Falou comigo do aulão. Do Ela quê? tá querendo fazer do aulão da LAC. Sim. Ela pediu para conversar com o senhor, para ver como é que vai ficar a questão de pontuação, para poder divulgar para o pessoal. Sabe ler, viu? Hã? Deixa eu ver esse troço aqui. Deixa eu ver. Já está ligado na tomada? Ah, foi. Aqui. Foi? Foi, não foi? Eu achei que Foi. Valeu. Aqui foi também. Foi agora. quis virar aí, né? O que tava virado, hein? Pra escolher essa ali. Ah, é? Ô, beleza! Foi bem cheirosinho ali agora. Tá em termos demais, chega na anatomia. Ô, beleza! Teve um dia que o laboratório estava numa bagaceira, uma bota de corpo na corpo. Foi no dia da mostra, não? Não, foi depois. Qual hora que vocês fizeram a avaliação? Não, é segunda-feira. Né? Vamos começar de novo. Oxê, Agora o negócio vai esquentar, né? que estranho, né? Preciso de um Deu resto do Vai dar uma minha cabeça vai ficar na cabeça de todo mundo. É bom. O que acontece aqui, hein? Ah, tá com boa vontade, hein? Não, se não levou aqui. Pra não ir junto. Mas tava vermelhinho ali, ó. Ah, eles desconectaram, é? Cadê o cabo? Tá aqui, ó. É, verdade. Cabo de vídeo, né? Boa, Kaique. É técnico de informática, é, meu filho? Sei. Vai ficar pra imundo, gata. Vamos, amiga. Amiga falta. Eu vou pra furar o e volto. Eu assisti a aula. Eu vou assistir a aula. Eu queria ir pro monitor, eu queria que a aula acabasse cedo pra dar tempo. Nada? Agora foi. Calma, rapaz, não é com força não. Não, já foi. Devagarzinho. Esse aqui é o pino, ele tava travando. Vou botar o pino agora para ele ficar fixado já. Eu não sei por que tira. É, agora veio. Chegou. Agora para deixar fixado. Acho que algum professor Esse veio. dessa não Tem uma dessa. que é chifre no dia das contas. Não, Não, chifre. Eita. chifre Chifre external. pública. Chifre external. Chifre pública. E aqui é manubrio external. Não, aí é o ângulo do externo. Ângulo external, chama o nome. Aí Diminuir. manubrio é lá em cima. Manubrio é toda essa região aqui, ó. Aí o ângulo é em cima da segunda costela. Essa aqui, ó. Isso aqui é o ângulo externo, mas chama sífise manubrio external. Passada. Eu anotei como... E essa aqui é sífise chifre external. Ô, computadorzinho. Era isso que eu tava Só falando. geme Chifre, na eu não calça. tava E lembrando. aqui é processo chifóide. Chifre, eu não tava lembrando. Você vai sentar aí? Não, pode falar de um parasitol e as células. Pronto, eu estudei. Foi tudo que eu estudei. Eu também aprendi secretaria. Depois daí eu parei. Foi músculo. Você já foi músculo? Vi músculo, mas músculo e uma bosta a músculo deles. Aquela aula. Uma bosta. Ainda vou assistir. Ele só dá o da É respiração. pra frente. Pra frente. Ele só dá o da respiração, né, amiga? Aí vai meio que É, gravar. Não, já deu, já deu. Não estranho não. ela vai. Agora eu vou ligar aqui lá. Olha essa aqui, cara.
Não, é. Hein? Rapaz, eu tô ceguinho, não tô enxergando é nada aqui. Essa turma tem quantos alunos, hein? Deixa aí um pouquinho. Depende do dia. Vou fazer a chamada hoje. É só iniciar. Mas não pode tirar, você quer o quê? Então, acho que não. Só fecha porque às vezes ele vai dar um arquivo, vai você não fecha. Sim. É abdômen, né? Isso aí, sim. Aí eu já meio. Pega uma folhinha de papel aí, por favor, branco. Dá Ixi, Ctrl Alt Tab. que é isso aqui? Isso é o que é pra fazer a chamada, é? Só fechar, né? Assim. Deixa aqui, minimiza. Aí. Vai aqui. É pra gente passar escrevendo o nome? É É, posso? Ah, não, abdômen. Abriu. Tá aberto. Então dá de novo Alt Tab. Isso aqui é o quê? É, gente. O quê? Fechar, só fechar. Fechar. Dia 16. Cadê o iniciar? F5. Aí, pronto. Não, vamos ver se dá certo. Deu certo. Vou fazer uma chamadinha aqui, viu? 16. A galera tá brincando de fogo. 10. Aí não vem pra aula, aí a prova é difícil, aí reclama da vida, aí fica em carga especial. Galera, é o seguinte, como não veio todo, já vou adiantar esse aviso, depois eu Adianta aí, falo Maurício. novamente. Eu fui procurado por Raquel, que foi nossa monitora, ela faz parte da LAC. Eles estão organizando um aulão junto com o professor Adriano. E dando tudo certo, esse aulão, além de somar com conhecimento, ele vai ajudar também em nota. Melhor Vai ter uma relação nota de menos. nota de menos. Conhecimento é o que vem a somar. Também vai auxiliar também para as questões de prova e da vida em si. Quando é? Estão organizando, vão passar as datas. As datas ainda não foram definidas, mas a Raquel está finalizando. Assim que ela me passar, eu mando para vocês. Tem o tema? Tem previsão? Não, o valor ele não passou. Estou esperando só uma Simbólico. nota. Valor simbólico. Estou esperando só a Raquel bater uma. Pô, te liga, amor. Vai ser. Ei, professor, eu não tenho, você sabe? Vai ser abdômen. E a data? Novembro? Vamos lá. Pessoal, então hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a parte abdominal. É anatomicamente a parte mais difícil. Por quê? Porque tem mais referência anatômica. Assim, quanto mais referência anatômica, mais difícil fica. Só pior. Então, a parte abdominal, a gente vai começar com a anatomia topográfica superficial, ou seja, a anatomia da parede abdominal. Depois, a próxima aula. Então, essa aula hoje vai ser teórica e prática. A próxima aula também vai ser teórica e prática com anatomia. Você tem que se pegar, certo? Então, anatomia. Primeira coisa, quando a gente observa a anatomia topográfica superficial, ou seja, os músculos da parede abdominal, a gente está vendo, obviamente, as vísceras internas. Como que anatomicamente a gente define a parede abdominal? A gente define a parede abdominal. A gente define a parede abdominal em parede abdominal anterior, parede abdominal lateral e parede abdominal posterior. A mesma coisa que acontece lá no tórax. Como que eu sei o que é parede abdominal anterior? Tudo que tiver entre as linhas axilares anteriores. Então você imagina uma linha imaginária que passa na frente da região axilar. É a linha axilar anterior. Existe uma linha axilar média e uma linha axilar posterior. São linhas imaginárias. Então, tudo que tiver na frente entre a linha axilar anterior, direita e esquerda, a gente chama de Parede abdominal abdominal. anterior. Tudo que está entre as linhas axilares anteriores e posteriores, a gente chama de parede abdominal lateral ou flanco. Então, flanco na medicina é a mesma coisa que parede abdominal lateral.
Então, quando você tem uma dor no rim aqui, aí eu estou com o meu flanco doendo, né? Estou com uma dor no flanco direito, no caso. É a parede, flanco é a parede abdominal que lateral. Tudo que tiver entre a linha axilar posterior direita e a linha axilar posterior esquerda, a gente chama de parede abdominal posterior. Vulgarmente chamada de dorso na medicina. Então, o que é o dorso, pessoal? Então, existe a parede torácica posterior e existe a parede abdominal posterior. Okay? Existe a parede torácica lateral e a parede abdominal lateral. Tem seus pontos. Vamos lá. Além dessas linhas imaginárias que eu falei, linha axilar anterior, média, posterior, a gente tem aqui duas linhas que passam na metade da clavícula, que cortam o abdômen em várias regiões. Então a gente tem a linha axilar hemiclavicular direita e a linha hemiclavicular esquerda. Certo? Então vocês estão vendo aqui, que linha é essa aqui? Linha hemiclavicular. Passa na metade da clavícula. Por que é importante saber disso? Porque essas linhas vão dividir topograficamente o abdômen. Beleza? Uma linha que passa pelo rebordo costal, a extremidade do rebordo costal, e outra linha, que é a subcostal, que passa pelo espinho ilíaco lateral superior. Quando essas 1, 2, 4 linhas se cruzam, divide o abdômen em 9 regiões. Estão olhando bem a figura? Então, quando a gente fala na anatomia topográfica superficial, uma região que está lateralmente à linha hemiclavicular direita e acima da linha do rebordo costal, a gente chama de hipocôndrio direito. Entendeu? Então, cada região dessa tem nome: hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, região lateral direita, lateral esquerda, região do mesogástrico, região do hipogástrico, epigástrico, mesogástrico, hipogástrico. Ou região ventral, relações falam ventre, né? Região da região inguinal direita ou de fossa direita e região inguinal esquerda ou fossa esquerda. Então, quando o indivíduo chega lá no hospital, doutor, estou com uma dor aqui, dizendo que está com apendicite, no local do lado direito, está com a dor na região da fossa direita ou região inguinal direita. Certo? São sinônimos. Então o médico meio que tem que entender em qual região o paciente está sentindo dor ali na barriga dele. Certo? Agora ali na foto está na região. O lugar apêndice que está no meio. É aquela transição, exatamente. Então se eu chegar na hora da prova, perguntar, a prova de teste passada eu perguntei assim: me diga quais vísceras maciças estão localizadas no hipocôndrio esquerdo. Aí você coloca pá, acabou. Aí não sabe quando acha que o hipocôndrio esquerdo é na boca, aí vai acertar? Não sei. Não vai, né? Aí coloca lá um monte de bobagem e aí um xizinho na questão. Topograficamente no hipocôndrio esquerdo existe uma das maiores vísceras maciças, que é o baço. Então, pessoal, o baço está localizado aonde? No hipocôndrio esquerdo. O fígado está localizado no hipocôndrio direito. O estômago está localizado? Mesogástrico. Não. Epigástrico ou Mesogástrico. mesogástrico? Está na transição dos dois, exatamente. Né? O reto está localizado em que região? Ventral. É isso, ou hipogástrico. Hipogástrico. É o ventre ou hipogástrico. Porque A mulher fala toda na região do ventre aqui, né? Sinônimo, né? Você não fala. Falou qualquer uma das regiões. E aí os flancos, que são as regiões laterais, estão topograficamente localizados nos rins. Então quando o paciente tem um cálculo renal, ele vai ter dor no epigástrico? Não, ele vai ter dor onde? Na topografia da vista. Né? Aí a gente vai falar de dor referida, de parental, então ele vai ter dor no flanco direito, flanco esquerdo, né? Ou na região do glúteo. Então, quando vocês forem pagar semiologia, vocês têm que entender a anatomia topográfica. Aí quando eu pergunto, o paciente tem uma crise de vesícula,
Alguém já teve visto vesícula aqui? Vocês? A vesícula, topograficamente, ela está localizada onde no abdômen? Na transição de hipocôndrio direito com a região epigástica. Então, a maioria das pessoas sente dor de hipocôndrio direito e algumas pessoas sentem dor de epigástica. É a topografia da vesícula biliar. Então, o médico tem a noção anatômica para, obviamente, fazer diagnóstico, né? De acordo com a semiologia de cada um. Beleza? Alguma dúvida relacionada a isso? Essas linhas imaginárias? Então, ninguém tem dúvida, né? Lá em cima. Se eu perguntar, acima do plano subcostal, que regiões, né, podem ser acometidas? Você vai dizer, hipocôndrio esquerdo, hipocôndrio direito e epigástica. Contém essas regiões abdominais. Onde que acaba o abdômen e começa o tórax? Rebordo costal. Então, o rebordo costal é a transição do tórax com o abdômen. Mas, professor, você não falou lá que o diafragma ele sobe até o quarto espaço intercostal e ele desce até a cicatriz umbilical? Não falei isso? Vocês se lembram? O diafragma, durante a respiração forçada, ele sobe até o quarto e desce até a cicatriz umbilical. Então, essa zona de transição entre o tórax e o abdômen, a gente chama de transição tóraco-abdominal. O fígado fica na transição. Transição tóraco-abdominal, anatomicamente falando, certo? Transição tóraco-abdominal. Por quê? Porque o diafragma ele é dinâmico, ele sobe e desce. O paciente tem uma pneumonia de base direita. Pode ser que ele sinta uma dor abdominal? Sim. Aí a dor abdominal vai ser aonde? O paciente tem uma pneumonia de base à esquerda. Aí ele vai ter dor abdominal? Vai ser dor aqui. Pneumonia de base. Às vezes, essas vísceras, elas podem dar dor distante do órgão. Por exemplo, o apêndice, a origem embrionária do apêndice é no intestino médio. Aí ele roda na embriologia e vai lá para baixo. Aí quando o paciente começa a ter inflamação do apêndice, ele sente dor na fossa ilíaca direita? Não, ele sente dor na região do mesogástrico. Por quê? Porque a origem embrionária das fibras aferentes, então vem lá da embriologia, diz que a origem dessas fibras é na região mesogástrica. Aí quando o apêndice inflama, o paciente vai chegar no hospital e vai dizer que tem dor aqui, vai dizer que tem dor aqui. Aí confunde com o médico, pensa que ele está com a dor de estômago. Dá um buscopão para ele e manda para casa. Mas na verdade ele está com um início do apêndice. Isso é por causa de quê mesmo? Você disse? Pela origem aferente das fibras nervosas do periósteo. Né? Ele rodou na embriologia e desceu. Exemplo. Quando o paciente tem uma cólica, qualquer um de nós, na região do hipogastro, você pensa em intestino delgado ou intestino grosso? Grosso. Né? Você pensa em reto. Se o paciente tiver um tumor obstrutivo aqui, ó, no ângulo transverso do colo, ele tem um tumor que obstrui aqui, ele vai sentir dor aonde? Não, ele vai sentir dor aqui. No hipogastro. O cara assim? Exatamente. E aí é uma outra história que a gente vai contar para vocês no outro vídeo. Você entender? É tipo a questão do infarto, o cara sente exatamente. A dor referida do infarto é na mandíbula, no pescoço e no ombro. Mandíbula, pescoço e ombro esquerdo. Porque as fibras nervosas do coração vieram daquela topografia ali, na embriologia. Então o paciente tem uma dor, um tumor obstrutivo do colo transverso, ele vai sentir dor aqui. Doutor, estou com dor no meu baixo bem. Não é a dor aqui. Então o nome disso na medicina a gente chama de dor referida. É a dor daquele órgão distante da topografia dele. Quando o paciente tem um infarto esplênico, o baço, ele sofre um processo de embolia, ele começa a ter uma isquemia, aí o paciente, doutor, eu estou com uma dor no ombro esquerdo. É o sinal de Lafon. Então a dor no ombro esquerdo é uma dor referida da inflamação do baço. Já na mesma coisa, o fígado, quando ele inflama, o paciente tem uma hepatite, aí o paciente, doutor, estou com dor no ombro direito. Ele não disse que estou com dor no ombro direito. É a dor referida do fígado, é no ombro direito, é o sinal do seu ombro. Você mais ou menos para entender? Mas sempre vai ser referida ou não? Então, nem sempre. No início, qualquer processo inflamatório, qualquer víscera maciça ou víscera oca, qual é a diferença de uma víscera maciça para uma víscera oca?
O nome já está dizendo. Maciça é totalmente preenchida, ela é homogênea. E a víscera oca ela é um tubo. Né? Então, o esôfago é uma víscera maciça ou oca? O estômago, o intestino grosso, o reto, o delgado, a vesícula biliar. É uma víscera oca. O pâncreas é uma víscera maciça ou oca? Maciça. O nome já diz pâncreas. No latim vem pan de todo, creas carne. Então ele é todo de carne. Pâncreas. Então ele é uma víscera homogênea maciça. O baço é uma víscera maciça ou oca? Maciça. O fígado. Maciça. Então quantas vísceras maciças nós temos dentro da cavidade abdominal? Conta aí. Pâncreas. Baço, fígado, pâncreas, rim é maciço ou oco? O rim é maciço. Renal é maciço. E o resto que não for isso aí é maciço. Aí eu pergunto na prova, quais vísceras maciças estão no hipocôndrio esquerdo? Aí o coleguinha vai colocar o intestino delgado, o estômago, o bababá. Aí o professor faz. Esqueceu do maciço, professor. Porque o indivíduo não sabe o que é maciço, o que é oco. Ele tem que repetir CAC, né? Tem que voltar para aprender o que é. Mas tem coisa que é básica. Aí se a pessoa não estudou, não sabe, é difícil, né? Então, vocês estão vendo aqui, por transparência, que a gente tem, ó, estômago. O estômago está em topografia aqui, ó, o estômago. É epigastro. A maioria do estômago está na região epigástica. Já o duodeno, ó, ele sai a primeira porção, a segunda porção, ele está na região epigástica, depois ele vai para a região terceira, quarta porção, na região do mesogastro. O pâncreas está na transição entre epigastro e mesogastro. Então, Aí, por exemplo, podia botar um bolão na frente eu dele. falo prova, pessoal, para exemplificar. Não estou pensando em prova, não. Porque Não, mas vocês assim, entendam. Mas a gente tá, professor. A gente bota na transição entre um e outro. Não, se eu pedir quais Ah, não vou pedir. Tá, é só Tá, mais mas um. Porque eu já dei o exemplo, obviamente eu não pode pedir a questão. Aí se o senhor pede órgãos da região epigástica, a gente pode estar quantas? Porque não vai dar. Isso, pode estar bem na transição entre o epigastro e o mesogastro. Tanto que o paciente que tem uma pancreatite do fundo, ele fala, doutor, estou com uma dor que irradia da região do mesogastro para laterais, que é a origem embrionária do pâncreas. Do enfaixa. É do Vai enfaixa. até para trás. Quando característico da pancreatite. O cólon, o intestino grosso. Ó, anatomicamente, como a gente está vendo, ó, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e sigmoide reto. Ele ocupa a região do mesogastro, pessoal? Não, ele ocupa a região lateral e do hipogastro. Ele não tá passando ali, não, ó. Não, a grande maioria dele, ó, ele está passando aqui, ó. Aqui na região mesogástrica se concentra basicamente que víscera? O intestino delgado. O intestino delgado, na grande maioria das pessoas, tem algo em torno de 6 metros. 6 metros enrolado e novelado lá dentro da região abdominal. Qual a topografia do intestino delgado aí que não está mostrando? Mesogástrico. O intestino delgado ocupa toda essa região aqui. Então, quando o indivíduo tem uma gastroenterocolite, tem uma diarreia, ele vai sentir dor aonde? No mesogastro. Vai ter cólica na região mesogástrica. Então, como é que o médico sabe definir se a cólica é do intestino grosso ou do intestino delgado? Qual a região da cólica do intestino delgado? E do intestino grosso? Hipogástrico. O paciente vai sentir cólica no hipogástrico. Então, quando você está com a cólica aqui embaixo, no caso de uma mulher, tem duas opções. Ou é intestino grosso ou é o quê? Intestinal, ou é o útero que está ali na região pélvica. Mas o grosso não está pegando todas essas laterais? Tá. Mas a dor é do hipogástrico. Pela origem embrionária das fibras aferentes do intestino. É fácil, mas é difícil, mas é fácil. É uma descida, porque a gente vai sem força para desenvolver o trem dentro, né?
Só o que você tinha falado anteriormente. Esse é Bota a isso diferença aqui da na transição. descrição. É, a transição, de uma região para outra. Que é o delgado. Então eu posso falar que o início do delgado está na transição do líquido para o meso. Acho que tem algumas vistas que você não tem dúvida. No hipocondro direito, isso aqui tem lá, maciça. É o Só tem o fígado. fígado? Tem outro? Não. Maciça. Mas não tem como inventar outra víscera. Fígado. Víscera maciça que está no hipocondro esquerdo. Baço. Víscera maciça que está nos flancos, direito e esquerdo. É o rim. Sim. E o pâncreas ocupa a região do mesogástrico com o Mesogástrico. epigástrico. Então, no caso, não coloca um intestino grosso nas laterais. Mas a maciça. Mas é maciço. Ah, sim. Então. Mulher, vai. Aí eu vou repetir. Não, mas Uma assim, coisa é víscera maciça, outra coisa é víscera oca. Não, eu sei, mas não em relação a massas, não. Mas em relação à região. Bom, então a gente viu que o abdômen tem 9 regiões topográficas superficiais. Ok? Sim, senhor. Quando a gente tira a pele subcutânea da região abdominal, vai expor os músculos da parede abdominal, que são em número de 4. Esse músculo mais na diagonal da parede abdominal, na linha mediana, é o músculo reto abdominal. E ele lá embaixo tem uma porçãozinha muscular que chama músculo piramidal. Vocês percebem que esse músculo reto abdominal ele está preso, encapsulado numa fáscia, ó, que é a aponeurose do músculo reto abdominal. Lateralmente, na face anterolateral posterior do abdômen, a gente tem 3 músculos: o músculo transverso do abdômen, o músculo oblíquo interno e o músculo oblíquo externo. Na verdade, é o oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. São 3 camadas de musculatura abdominal. Cada camada dessa tem uma função diferente. Então, se eu contraio o músculo reto abdominal, o que é que vai acontecer? Ou a flexão do tórax sobre a pelve, ou da pelve sobre o tórax. Então, ele encurta e aí, digamos assim, vai aproximando a pelve do tórax. Certo? Então, essa é a função da contração do músculo reto abdominal. Se eu contraio o músculo oblíquo externo do abdômen, que é esse músculo mais superficial, em direção distal, o que é que vai acontecer? Vou fazer uma rotação da pelve sobre o tórax. Então, pessoal, quando a gente está lá na academia e faz esse movimento aqui, ó, do braço direito indo em direção, ó, ao joelho esquerdo, eu estou contraindo quem? O oblíquo externo. Da mesma forma, se eu fizer o outro lado, eu estou contraindo o oblíquo interno, o externo de um lado e o oblíquo interno do outro. Certo? Então, o oblíquo cortou aqui o oblíquo externo, aí o oblíquo interno tem a direção das fibras perpendiculares, uma camada mais interna. E por último, a gente tem a camada mais interna, que é do músculo transverso do abdômen. Se ele está transversal, se ele contrair, vai acontecer o quê? O abdômen vai entrar, né? Então, com todo mundo aí, sopra para fora, sopra o ar para fora. O abdômen contrai? Não, o abdômen contrai. Soprar. Sopra. Quem está contraindo aí? O músculo transverso do abdômen. Deu mais ou menos para entender? Respiração forçada. Isso. Perceberam ou não a contração abdominal quando você faz a expiração forçada? Ó, como contrai o abdômen. Por quê? Porque o transverso ele é como se fosse uma cinta que está apertando todas as vísceras intestinais, aumentando a pressão intraabdominal. Certo? Então, se você quiser contrair o músculo transverso, você tem que fazer esse movimento. Tanto que o professor da academia fala o seguinte: quem faz academia aqui? Isso, contrai o teu abdômen na hora que for fazer um exercício, um agachamento, um leg press. Por que ele fala isso? Para justamente todas as vísceras abdominais ficarem contidas e você faz a força com a perna. Porque senão, se você não contrai o abdômen, o que acontece? Você faz a força com a perna e a tripoiada vai tender a sair. Aí tua barriga fica desse tamanho. Em vez de melhorar, vai piorar a estética abdominal. Então, quando for para a academia fazer leg press, tem que fazer o quê? Contrair o músculo transverso. Contrai o transverso e
faz o movimento. Da mesma forma, como você for fazer um abdominal, você sopra, contrai o transverso e começa a fazer. Vamos lá. Então aqui a gente está vendo subcutâneo. O subcutâneo na região abdominal ele tem duas camadas, uma lamelar e uma fibrosa, que chama de face de escarpa. É a face de campa e escarpa. Depois, logo em seguida, tem a face do reto abdominal e musculatura nessa ordem, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso abdominal. Ela é lamelar o quê? Fibrosa. Os seus outros nomes. Sobrando comigo. Não, esses outros nomes aí dos caras. Os epônimos da medicina meio que a gente entrou em desuso, né? Mas quem quiser colocar, quem quiser colocar os epônimos, bem feito. É, diz isso, não? Camper e Scarpa. Fáscia de Camper e de Scarpa. Que na verdade não é fáscia, são partes do subcutâneo. A campa é a laminar e essa É interno. Então, o que é que vocês estão vendo aqui, pessoal, nessa foto? Foi tirada, vocês estão enxergando aí? Foi tirada aqui, ó, a fáscia, a bainha anterior do reto abdominal. E aí expôs todo o músculo do reto abdominal. Tem essas interseções tendíneas. Vocês já viram o fisiculturista, como ele tem os gominhos assim? Então cada gominho daquele é uma interseção tendínea do músculo. Certo? Então, o músculo para a contração dele. Ok? Vocês estão vendo aqui. O fisiculturista ele reduz essa questão da face, né? Ele reduz o percentual do volume da face. Aí fica mais visível, né? A musculatura mais hipertrofiada e fica mais visível o volume. Então, qual é a função desse músculo aqui reto abdominal? Ou a pelve do tórax ou o tórax da pelve. Ele também está relacionado à inspiração forçada, né? Não. Inspiração forçada ou transverso da pelve. Mas não vai. Também não pode. Mas o principal músculo é o músculo transverso. Quando você faz a inspiração forçada, os músculos mais internos contraem. Mais interno do abdômen e mais interno do tórax. Quem é o mais interno do abdômen? E quem é mais interno do tórax? Oblíquo interno. Músculo intercostal. É tórax. Intercostais. Aí tem um ano, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu perguntei quais músculos fazem maior função na inspiração forçada. Aí você tem que colocar o quê? Diafragma, intercostal interno e transverso do abdômen. É fácil. Os músculos mais internos do tórax e do abdômen tem que contrair para que aconteça a inspiração forçada, além da elevação diafragmática. Aqui vocês estão vendo a irrigação do músculo reto abdominal, que da parte inferior vem da artéria epigástrica inferior profunda e da parte superior vem da artéria epigástrica superior profunda. A superior profunda é a ramo da torácica interna, da torácica interna. A continuação da torácica interna no abdômen a gente chama de artéria epigástrica superior profunda. A continuação, um raminho daqui da femoral, um ramo da femoral, quando cruza o ligamento inguinal, ele liga esse ramo e a artéria epigástrica inferior profunda. Tem a superficial, que é a subcutânea, e essa é a profunda. Então, se eu perguntar quem irriga o músculo reto abdominal? Epigástrica inferior, super inferior profunda e superior profunda. Aí é ramo de quem? Uma da femoral, ilíaco femoral e outra torácica. Mas não vai cair porque ele já acabou. É, né, professor? Bom, então vamos lá. É porque geralmente eu faço a mesma pergunta diferente. Aí vocês acham que é outra pergunta. Vamos lá, ó. Essa figura aqui mostra bem quais são as camadas da parede abdominal. Primeira camada, quem é? É abdominal. Segunda camada, Oblíquo oblíquo externo do abdômen.
Terceira camada. Oblíquo interno. Quarta camada. O transverso do abdômen. Olha a direção das fibras. Aqui, aqui Um pouco mais e aqui. Não é? É fácil esse negócio? Vai complicar já já. Precisa óculos. Tô precisando. Ó, fiz exame de vista, não tem isso. Tá, Direção. pra não ir lá. Direção. Ah, Eita. É como mais Pessoal, a anatomia da bainha do reto abdominal, que é a bainha do reto abdominal, aquela face que envolve os músculos reto abdominais na linha mediana, ela muda de acordo se tiver acima da cicatriz umbilical ou se tiver abaixo da cicatriz umbilical. O que, é que vocês estão vendo aqui? Nessa primeira imagem aqui, é um corte transverso da parede abdominal acima da cicatriz umbilical. E aí vocês estão vendo que a face do músculo oblíquo externo do abdômen vai passar anteriormente à bainha do reto, compondo a parte anterior da bainha do reto. O músculo oblíquo interno vai lançar um folheto que chama folheto anterior do músculo oblíquo interno, da face do músculo oblíquo interno. Já o folheto posterior ele vai passar por onde? Por trás. Aí eu pergunto para vocês. Acima da cicatriz umbilical, qual é a composição da bainha do reto? Vocês vão dizer o quê? Fáscia do músculo oblíquo externo, folheto anterior da fáscia do músculo oblíquo interno. Certo? Bainha posterior do reto, folheto posterior e o músculo transverso, a sua face, também passa por trás. Sendo que, além disso, a face endotorácica e o peritônio parietal. Aí eu pergunto para vocês: acima da cicatriz umbilical, a bainha do reto, a posterior, é composta por quem? 4 elementos. Vocês vão dizer o quê? Folheto posterior da face do músculo oblíquo interno, fáscia do músculo transverso, fáscia endoabdominal, peritônio parietal. São 4 estruturas. 2 na frente, 4 atrás. Todo mundo viu isso, né? Agora olha essa mesma estrutura, bainha do reto, abaixo da cicatriz umbilical. Aí vocês estão vendo que todos os folhetos, ó, vão passar onde? Anterior, na frente. E atrás, o que é que tem? Face ainda abdominal, peritônio parietal. Por isso que as hérnias da parede abdominal, elas são mais comuns abaixo da cicatriz umbilical. Entendeu? Por quê? Porque existe uma fraqueza maior, anatomicamente, da cicatriz umbilical até a região inguinal. E na cicatriz umbilical, como é? Na cicatriz umbilical, tradição. Aí é outra questão na conta. Não dá para ver. Alguma dúvida em relação aqui? eu não entendi muito esse primeiro. Tipo assim. Um vai por cima, um foi Eu por cima, entendi. e outro Não, outro vai por 2 por cima. Vai 2 para cima e 2 para baixo. Aqui, todo mundo para cima. Porque aqui o folheto do oblíquo interno, um anterior passa na frente, o posterior passa atrás. folheto Se se abre. divide. E aqui o do transverso passa atrás. Só atrás. Aqui todo mundo passa na frente. E não se divide. Não se divide. Até o abdominal. Isso, até a cicatriz umbilical, daí para cima é assim, dali para baixo é assim. Qual é essa altura e qual é a... Essa aqui é acima da cicatriz umbilical, essa aqui é abaixo da cicatriz Ah, umbilical. tá. Do umbigo. Do umbigo. Umbigo. Como é o nome do oblíquo externo? É folheto? Do oblíquo externo? Sim. Não, o músculo oblíquo externo tem a parte muscular, tem o ventre muscular e tem a fáscia, que é o folheto, né? Do músculo. Deu mais ou menos para entender? Aqui é só mostrando a vascularização. Ó, pessoal, a transição aqui, ó. Eu falei para você que aqui
está passando metade na frente, metade atrás, e a partir daqui todo mundo na frente. E aqui só tem peritoneo, fácil. É hernia abdominal. Aí, hérnias da parede abdominal são patologias muito comuns do ser humano. Algumas estatísticas falam em 25% da população tem algum tipo de hérnia na parede abdominal. Isso é comum? 25% da população? Comum, né? Mais comum na mulher é a hérnia na cicatriz umbilical e mais comum no homem é a hérnia na região inguinal. Por que na mulher é mais comum na cicatriz umbilical? Pensa muito não? Na gravidez geralmente. Então, por que? Vou fazer a pergunta para ele. Por que na mulher é mais comum a hérnia da região umbilical do que no homem? Isso estica na gravidez. Não, mas de forma. É o ligamento do útero que tem lá? Então, pode não ser mesmo. Vocês sabem o seguinte: quantas mulheres engravidam na vida dela? Quase todas, né? Quase todas. Então, metade da população engravida, ou um pouquinho mais da metade, né? Vai ter uma gestação. E essa gestação afasta a musculatura, abre aquele defeito e forma a hérnia. Ele falou isso? E você disse que não era isso. Ah, mas eu tô doido, né? Escutei outra coisa. Então, Tem um nome- por tem que, um voltando à nomezinho, pergunta, tem um nome por que? específico. De quê? De acha. Por que a hérnia umbilical é mais comum na mulher que no homem? Mas- Por causa da Mas diástase é a mesma coisa que hérnia umbilical? diástase, é o afastamento da musculatura. A hérnia é a protrusão do conteúdo da cavidade Das abdominal. vísceras para. Mas a gravidez na mulher afasta a musculatura, a mulher fica com barriga desse Diástase. tamanho, afasta a musculatura e propicia a ter a formação da hérnia, geralmente após o puerpério, a mulher tem um neném, e aí vai, 2 anos depois, descobre que tem uma hérnia umbilical. No homem é mais comum que A hérnia é região inguinal. Por quê? Justamente pela fraqueza da parede abdominal abaixo da cicatriz umbilical. Então, há algo em torno de 2 para 1 de hérnia umbilical de mulher para homem e 3 para 1 de inguinal de homem para mulher. Então, é muito raro, não vou dizer raro, mas é muito difícil a gente encontrar mulher com hérnia inguinal. Por uma questão anatômica que eu vou falar mais aí. Então, pessoal, o que é hérnia? Por que não Hérnia. ocorre com frequência inguinal? Porque, então vou mostrar. Então, o que é hérnia? O que é hérnia? Lê ali. Protrusão de órgãos através do orifiço natural adquirido. Eu já ouvi falar que tem hérnia na coluna. Vocês já escutaram? Hérnia de disco. Hérnia de disco. É outra história. Aqui a gente está falando de hérnias da parede abdominal. Não está falando de hérnia de coluna. Hérnia de coluna é outra patologia. São hérnias da parede abdominal. Essas hérnias podem ser da parede abdominal anterior, da parede abdominal lateral, da parede abdominal posterior, do diafragma e do diafragma pélvico. Tudo isso provoca hérnia. Onde tem musculatura, tem hérnia. Faz hérnia do estômago. Aí é outro que é. Essa hérnia aqui, ó, na linha alva, na região epigástrica, a gente chama de hérnia epigástrica. Essa hérnia aqui que é no umbigo, é no umbilical. Essa hérnia que é na incisão, a gente chama de hérnia incisional. O indivíduo fez um apendicite e tem uma hérnia no local da incisão do apendicite, uma fraqueza. A gente chama de hérnia incisional, porque foi em cima de uma incisão. Ah, professor, aqueles bebês que tem um umbigo mais em comparação ao bolinho, ele tem mais facilidade até essa hérnia umbilical? A gente espera na criança até uns 4 a 5 anos para a hérnia umbilical fechar espontaneamente. Porque a parede abdominal vai começar a fortalecer e espontaneamente fecha. Passou de 4 a 5 anos, não é indicado fazer cirurgia. Cuidado. Acho que assim, uma pessoa que tem essa fraqueza na musculatura, o indicado é fortalecer ou se fortalecer vai. Se a pessoa geneticamente já nasceu com aquele problema, se ela for para academia fortalecer, vai piorar. Piora. Se você. Porque a pressão da barriga é positiva ou negativa? Positivo. Positivo. Quando você dá a facada em alguém, a tripa sai ou entra? A tripa sai. Então a pressão é positiva. Quando você dá a facada no tórax, ou ela entra ou ela sai? Então a pressão negativa aqui e positiva aqui.
Então, na medicina existem vários tipos de hérnia, cada uma com uma nomenclatura diferente. Se é no canal inguinal, a gente chama de hérnia femoral. Se é na região inguinal, é inguinal, umbilical, epigástrica. Espígel, que é na linha semilunar, anatomicamente tem essa linha aqui na lateral do abdômen, que é a linha de espígel. Então, se tiver uma hérnia por ali, chama hérnia de espígel. Peraí, se for no canal inguinal é femoral? Canal inguinal é inguinal. Se for no canal femoral, é hérnia femoral. É porque você vai falar do canal. Tá. Tem hérnia adoidada aí. Isso aqui eu vou passar, não é o objetivo da aula de hoje, falar disso. Então, fatores adquiridos que levam às hérnias da parede abdominal. Primeiro, o aumento da pressão torácica. Professor, qualquer patologia que aumenta a pressão torácica aumenta o índice de hérnia? Aumenta. Então, o indivíduo que tosse 50 vezes, 60 vezes no dia, o que acontece com a pressão abdominal? Aumenta. O indivíduo que tem o DPOC, que é tabagista, que é constipado, ó, vai lá no banheiro. Quando o ser humano vai no banheiro, ele precisa fazer força. Vai exonerar as fezes. Não. Então, quem vai no banheiro fazer força, alguma coisa está errada. Ele é um indivíduo que constipado. Trate sua constipação, aumente a ingestão de água, aumente a ingestão de fibra e vá no banheiro sem fazer força. Porque toda vez, se você for no banheiro fazer força para eliminar fezes, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma hérnia na parede abdominal. Tranquilamente. É só você chegar aos seus 50, 60 anos fazendo força. Então, o ato de defecar, ele não é um ato de fazer esforço. Não é sentar na bacia e contrair o abdômen. Então, quem tem esse problema, já começa a se tratar. Faça academia, corra, beba bastante água e tenha uma dieta adequada. Está errado. Ó, pessoal, prostatismo aumenta o índice de hérnia. Por que o prostatismo? O indivíduo já, o sexo masculino idoso, ele vai no banheiro fazer xixi, ele faz o quê? Força o xixi sair. Porque a próstata está fechando o canal da urina. E ele vai fazer xixi e fazer força. Aí, nesse fazer força, toma hérnia. E outra coisa, ó, a atividade laborativa que envolve levantamento de peso. Quem é que faz crossfit aqui? Crossfit. Ninguém faz crossfit? Levanta peso, pega o peso assim e faz, ó, levantamento olímpico, né? Que chama? Aquilo ali, você é só fazer força na parede abdominal. Se você não tiver geneticamente um abdômen preparado, o que vai acontecer? Vai, estourar uma hérnia ali rapidinho. É fortalecendo. Por isso que não adianta você é um indivíduo sedentário e vai fazer crossfit. Eu vejo os gordinhos fazendo crossfit. É para se lesionar. Primeiro ele vai para a academia, fortalece todo o corpo dele, fica bem saradinho, depois ele vai para o crossfit. Aí dá certo. Então os hormônios, testosterona, mulher gestrinona, para ficar com a voz. Aí toma gestrinona. Oxandrolona altera a voz. Não. E o histórico genético familiar. E dá tudo. É, surtido. Vamos lá. O que é que vocês estão vendo aqui dessa mulher? Essa mulher, o que é que vocês estão vendo aqui? Uma hérnia umbilical. Por que essa hérnia umbilical aconteceu? Gestação, afastou a musculatura do reto abdominal da linha média. Como é o nome disso? Diástase. Cadê? Diástase. Diastase, diástase é a separação da musculatura do reto abdominal. E provavelmente provocado por uma gestação. Barriga de choco também provoca isso. Não é que eu tenho um barriga desse tamanho? Aí vai provocar a diástase. Como é que o médico corrige essa hérnia umbilical? É só dar o ponto da hérnia? Tem que corrigir a diástase e a hérnia. Aí são dois problemas. Bota uma tela e puxa. Isso. O médico tem que vir, ó, suturando o reto abdominal da linha média, ó. Fechar e aí coloca uma telinha aqui no meio e fecha o bico.
Poder pode, mas não rompe não. Poder pode. Não, não abre não. Numa gestação, usar a abdominoplastia fecha, né? E depois de outra gestação. Você está dizendo a diástase ou a hérnia? As duas coisas, porque a hérnia também não gera devido à diástase. Se a mulher teve uma gestação e corrigiu isso cirurgicamente, é difícil ela ter outra hérnia umbilical ali em cima, porque a tela fecha. Ela pode ter outra diástase, outra hérnia não. Isso. A recidiva da hérnia é muito pequena. Isso é a recidiva da diástase. Tá? Vamos lá, como é que o cirurgião vai fazer o fechamento do apêndice tifoide ao pubis, da minha média? Como é que o quê? Como é que o médico vai fazer o fechamento do apêndice tifoide ao pubis? Eu iria colando. Um grampo não. É suturando. Aí tu vai fazer a incisão na mulher daqui para aqui? Não, é lá embaixo. Na cicatriz do quarto. Então, só existe uma única opção. O cirurgião plástico vem e descola todo o subcutâneo até aqui em cima, chama de dermolipectomia, costura por dentro para ficar aquela incisão. Porque não tem como eu vir aqui, cortar a barriga da mulher e fechar. Tem, né? Mas o estético vai ficar no incisão daqui para aqui, para fechar a diástase. Então, quando é fechamento de diástase, pessoal, a gente chama o cirurgião plástico, amigos, façam a dermolipectomia aqui, solte todo o subcutâneo, olha o que eu fiz aqui, né? Solta todo o subcutâneo, de cima a baixo, solta, descola, vem costurando, e aí vem o cirurgião e fecha a hernia umbilical, junto com o cirurgião plástico. A dermolipectomia. O plástico não faz a fechamento da hérnia, não? Faz não, ele sabe. Mas faz. Você acabou de dizer que vai dar uma você vai Chama o cirurgião, fica com medo. Tudo medroso, cirurgião plástico. Não, isso é verdade. Ó, hérnia de Spiegel é a hérnia que ocorre na linha singular entre Spiegel, na parede lateral, entre o reto abdominal e a musculatura lateral. Hérnias inguinais, mais comuns, 75 a 85% das hérnias. 25 para 1, ó. Eu falei 3 para 1. Ó a proporção de homem para mulher. 25 para 1. Para cada 25 homens existe uma mulher com hérnia inguinal. Qual é o motivo disso? Anatomicamente, o canal inguinal do homem ele é composto por diversos elementos anatômicos. Então, na origem embrionária, o testículo está dentro da cavidade abdominal e ele desce nesse pertúrbio, que é o canal inguinal, em direção à bolsa escrotal. Então, aquilo ali é um local de fraqueza anatômica. A mulher tem testículo? O ovário sai da cavidade abdominal e vai para fora? Não, o ovário fica lá dentro da barriga. Então, a mulher só tem o que aqui? O ligamento redondo útero cruzado. Então, a mulher, anatomicamente, só existe um elemento do canal inguinal. Qual é o elemento? Ligamento redondo útero fibrosado ainda, porque ele vai fibrosar ali. Então, não é local de fraqueza. Mas no homem, passa 9 elementos aqui dentro, em direção ao testículo, artéria testicular, parece forme, premásticas, deferentes, e aí a hérnia vem por aqui e sai em direção ao testículo. Vamos lá. Isso aqui é a parede abdominal, tá, pessoal? Ó, o que é que vocês estão vendo aqui? O anel inguinal interno, aqui é o anel inguinal externo, tudo isso aqui é o canal inguinal, entre o anel inguinal externo e interno, e todos os elementos do cordão espermático vão passar de dentro da barriga para a região da bolsa escrotal. Então, aqui que acontece a hérnia, tanto aqui como em direção à bolsa escrotal. Então, a hérnia do homem pode ser direta ou indireta. Indireta quando vai para a bolsa escrotal e direta quando ela abaula a região inferior da parede abdominal. São dois tipos de hérnia. Certo? Direta e indireta. Vai para a bolsa escrotal? Indireta, bolsa escrotal, direta na parte inferior da parede abdominal. Aí vem aquela história do canal femoral, né? Então existe uma tríade aqui de artéria femoral, veia femoral e canal femoral, onde a hérnia passa por esse canal em direção à coxa.
Essa hérnia femoral é mais comum na mulher do que no homem. Certo? A hérnia femoral. Onde é a hérnia femoral? Pelos no canal femoral. Lá embaixo. Aí a mulher, doutor, ó, eu estou com um abaulamento aqui na minha região da coxa, abaixo do ligamento inguinal. Tem uma bolota aqui. Isso aqui é um gânglio. E quando vê é uma hérnia femoral. Essa hérnia é perigosíssima, porque o intestino cai ali, prende e a mulher tem um quadro obstrutivo. Então, geralmente sempre é o intestino, né? Sempre o intestino. Geralmente não é. Prende ali, ó. Se não operar de urgência, é longo. Em todas, né, professor? Encarceram e dá zero. Não, nem todas encarceram, né? Mas a grande maioria. Mas o risco da hérnia é o encarceramento. Então vamos lá. Isso aqui é uma visão posterior. A parede abdominal está aqui, anterior, e a gente está vendo por trás, certo? Então a hérnia que passa pelo anel inguinal profundo é a hérnia indireta. Hérnia inguinal indireta. A hérnia que passa lateral aos vasos epigásticos é a hérnia inguinal direta. E a hérnia que passa pelo canal femoral é a hérnia femoral. Então, só nessa topografia aí tem 3 hérnias. Repete a direta e indireta, por favor. Direta passa pelo parede abdominal. A indireta passa pelo anel inguinal profundo, que é o início do canal inguinal, em direção ao testículo. Deu mais ou menos para entender? Essas duas, direta e indireta, tá como no homem e a femoral Na mulher. As inguinais, 25 vezes mais comum no homem, e a femoral, mais comum na mulher. Novamente aqui, ó, para mostrar. Aqui está o ligamento inguinal. Aqui está o pubis. Entre o pubis e o ligamento tem esses 3 espaços, onde passa a artéria femoral, veia femoral e o canal inguinal. Aqui. E logo em cima tem o anel inguinal superficial. Né? Profundo ali, superficial aqui, onde é a hérnia inguinal direta. Está difícil? Mais ou menos. E na verdade, pessoal, essa hérnia inguinal direta e indireta é a parte final da parede abdominal lá embaixo, junto com o ligamento inguinal. É a transição para a coxa. Mas é abdômen ainda. Bom, novamente mostrando a hérnia inguinal indireta. Por que indireta? Porque a hérnia vem, passa pelo anel inguinal profundo, passa pelo anel inguinal superficial em direção aonde? A bolsa escrotal, junto com o canal inguinal. Ó, a hérnia saindo aqui, ó, a tripa vem, o intestino vem, ó. Onde é que ele vai sair? Lá embaixo. Que a gente chama de hérnia inguinoescrotal. Por quê? Porque a hérnia já ficou tão grande que ela desce para a bolsa escrotal do homem. Isso acontece na mulher. Por quê? Porque ela não tem fraqueza ali no sexo escrotal. É, né? Ela tem grandes lábios, mas que não tem conteúdo. A bolsa escrotal tem conteúdo. Tá? O conteúdo dos grandes lábios são glândulas e o final, o ligamento redondo, que acaba por ali. Dúvidas? A hérnia inguinal direta, ó, ela vai passar não em direção ao testículo, mas pela parede abdominal. Vocês estão vendo aqui que o conteúdo vem lateralmente ao reto abdominal, ele sai por ali. Há uma fraqueza daquela musculatura ali. Por que, professor, a fraqueza daquela musculatura? Porque abaixo do ligamento inguinal, o folheto posterior tem apenas fáscia, renda abdominal e peritônio. Não tem aquela fáscia da musculatura. Se tivesse aquela fáscia da musculatura aqui, meio que ia dar uma protegida nessa região, mas não tem. Por isso que acontece a hérnia ali. Vamos lá. Olha esse indivíduo aqui. Que hérnia é essa? Essa e essa. Bom. Inguinal, né? Aí provavelmente é o quê? Indireta. Você está examinando, pode ser, né? O médico, na hora que o médico examina, ele sabe se é direto ou se é indireto. No exame clínico, ok? O exame clínico, o médico define se ela é indireta ou direta. É certo. E aqui, dos dois lados. O que é que tem que fazer? Fazer a cirurgia dos dois lados. Vamos lá. O paciente chegou no pronto-socorro, ele já tem história de TR há anos, não
nunca tratou. Aí um belo dia ele, doutor, parei de eliminar flatos e fezes. O que aconteceu com ele? Estourou, acelerou. Isso. Então a hérnia, ela foi encarcerada inicialmente, depois estrangulada e isquemia todo o intestino aqui, ó. Isquemiado. O que é que o cirurgião faz? Corta o intestino, liga novamente e coloca a tela aí, joga fora esse negócio, coloca a tela. Se não fizer isso, vai acontecer o quê? Morrer. Então isso é uma urgência médica, uma hernia inguinal estrangulada. Professor, nesse caso da indireta, Ah. ocorre inchaço escrotal, mesmo ele não indo para a região, seria um Ocorre. reflexo da pressão. Ocorre. Deixa eu voltar aqui. Bom, aí vocês estão vendo o caso de hernia inguinal. Como é que está o intestino? Você viu o intestino delgado dele, tá? Era para ser rosinha, como é que está? Preto, necrosado. Como é que faz agora? Fazer a hiperectomia, fazer a ligadura, novamente, e resolver a hernia. Isso era um filminho, mas não está passando aí não. Uma hérnia que, como conteúdo era uma hérnia direta, tinha um apêndice. Ó, o apêndice entrou lá dentro da hérnia. Aí quando a parede abdominal contrai, fecha o apêndice e provoca apendicite. Que é a hérnia de Amiano. Quem primeiro descreveu o apêndice dentro do saco herniário, esse cara aqui, fica lá Amiano, não me lembro o primeiro nome dele, Viu a tela vocês. E aí ficou o nome dele. Então a hérnia de Amiano é o que, pessoal? Apendicite, não é o apêndice, é apendicite dentro do saco herniário. É hérnia de apêndice. Apendicite. Apendicite é a inflamação do apêndice. Apêndice é só a região anatômica. Apendicite é hérnia. E geralmente vai estar inflamado o apêndice? Vai estar inflamado porque ele estrangula o apêndice e provoca o quadro apendicite. Como é que a gente resolve esse problema? Colocando uma tela naquele defeito da parede abdominal. Então, obrigatoriamente, hoje em dia, 99% das técnicas, a gente coloca uma tela, gruda a tela ali e dali resolver o problema, não recidiva mais. Naquela topografia anatômica. Então aqui, uma grande hérnia íngno escrotal. O que é escrotal? Porque foi desceu para o escrotal. Qual o conteúdo aqui, pessoal? Intestino. Na maioria das vezes intestino. Pode ter seco, pode ter bexiga, pode ter outras coisas aí dentro? Pode. Mas na maioria das vezes intestino. E aí depois que o médico resolve, como é que fica o escrotal? Puxa. Aí tem que fazer o quê? Tem que fazer uma escrotoplastia para poder resolver esse problema. Direto ao testículo, professor. Aí? Direto ao testículo também. Não, é só tirar. Não ficou excesso de pele? Ah, sim. Quando a mulher tem a gestação, não ficou excesso de pele, Não, não tinha estria. Pensei que tirava o bicho assim, que... Ah, vai lá, vai. Aí fica o homem com o escrotal lá embaixo, porque ele não resolveu isso logo. Aí tem que fazer um escrotoplastia. Um negócio pendurado lá. É problema, né? Os homens não querem se curar, resolver o problema deles. Bom, o principal era isso aí. Vamos ali para a anatomia. Nossa Senhora. Meu Deus. É apêndice, próximo aula é apendicite aguda. E se der tempo, eu vou fazer colestite aguda ainda.